Saúde os irmãos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos estar aqui, meus irmãos, mais um dia. Vamos estar aqui meditando na palavra de Deus. E vamos estar aqui meditando, falando sobre usos e costumes, né? O que é usos e costumes? Eu sei que é dúvida de alguns irmãos o que é usos e costumes. Então, vamos estar aqui analisando nas Escrituras Sagradas o que é usos e costumes, né? Então, vamos estar lendo, eu quero estar lendo aqui em primeiro lugar em Gênesis, capítulo 40, versículo 13. Aí nós vamos continuando, né? Vamos continuar aqui falando sobre usos e costumes. Então, eu quero estar lendo aqui, que diz assim: dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Então, aqui eu estou lendo aqui um texto aqui de Gênesis, mas vamos estar lendo outros textos também. Vamos estar lendo outros textos. Aqui nessa passagem está dizendo que quando José estava preso junto com o copeiro do rei, José foi preso, depois o copeiro do rei foi preso. Então, ele teve um sonho e José dá a interpretação daquele sonho. E ele vai dizer aqui, naquela interpretação do sonho, que aquele copeiro, ele novamente ia servir ao rei, ia servir ali as bebidas para o rei. Então ele vai dizer aqui assim, ó: e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Então, essa palavra costume aqui, ela está querendo dizer que aquele copeiro, ele novamente, conforme o costume antigo, ele iria servir ao rei. Ou seja, era um costume daquele copeiro servir ao rei. Era um hábito, né? Essa palavra ela significa um hábito, uma prática frequente e regular. Ou seja, uma rotina. Então, era o costume daquele copeiro servir ao rei. Era um hábito, era uma prática regular, era uma rotina. Então, o costume quer dizer o quê? Uma prática, um hábito frequente e regular de uma pessoa, uma prática, um costume. Então, vamos analisar isso. Aquele copeiro tinha o costume de servir ao rei. Ou seja, cada pessoa, cada nações, países tem o seu costume, né? O seu costume, a sua prática, o seu uso. Então, aqui ele está dizendo que aquele copeiro iria novamente conforme o costume antigo, o hábito antigo, a prática antiga de servir a Faraó. Então, o que é um costume? O costume é um hábito, é uma prática frequente, é uma rotina de uma pessoa, né? Na conduta, no comportamento, no seu uso. É um costume, né? O que significa a palavra costume. Eu quero ler outro texto também aqui, de Jeremias, capítulo 10, versículo 2 ao 5, né? Só para nós entender melhor. Olha o que diz o texto. E assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemoriza as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar, nem necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Então esse texto aqui deixa mais claro para nós também o que é um costume, né? O texto está dizendo aqui que para o povo de Israel, Jeremias falando para o povo de Israel, não aprender o caminho das nações. Ou seja, e nem espantar com os sinais do céu, e não se atemorizar com as nações. Porque os seus costumes são vaidades. O que é costume? Ele está se referindo aqui às estátuas, aos deuses pagãos. Ele está dizendo que esses costumes deles fazer esses ídolos, essas estátuas,
esse costume, ele é vão, esse costume. Porque eles cortam uma madeira no bosque, uma obra da mão do artífice, com machado, eles fazem, então, um deus para eles adorar. E eles enfeitam ele com ouro, com enfeites. Então, ele está dizendo o quê? Esse costume de fazer ídolos, de fazer deuses, esse costume, esse hábito, essa prática frequente e regular deles, essa rotina deles é vão. Então era um costume deles fazerem deuses para eles adorar, fazer estátuas. Então era costume. Então era um costume deles fazerem e adorar. Embora umas nações tinham, outras nações também tinham seus deuses. Então cada nação tinha os seus costumes. Aqui mais um texto que deixa mais claro sobre isso. Aqui a palavra de Deus vai dizer em Atos dos Apóstolos também, no capítulo 13, versículo 17 e 18, que Deus ele suportou ou tolerou os costumes de Israel no deserto. Olha o que diz o texto aqui, ó. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de 40 anos. Ou seja, Deus tolerou muitos costumes, ou seja, hábitos, práticas, conduta, comportamento, usos do povo de Israel no deserto durante 40 anos. Ele suportou os seus costumes. Quer dizer que eles tinham hábitos, eles tinham prática que Deus não agradava, que Deus não queria que eles praticassem, mas Deus ele suportou, ele tolerou pela sua misericórdia os seus costumes. Essa palavra ela quer dizer estar acostumado. Era hábitos, práticas que eles estavam acostumados e Deus estava tolerando. Hábitos, usos, práticas. Deus suportou costumes deles no deserto por espaço de 40 anos. Então eles teve costumes, práticas que Deus suportou, que não era do agrado de Deus. Deus não queria que eles se portassem daquela forma, mas eles prosseguiam. E Deus estava suportando, né? Esse texto deixa bem claro aqui. E também, olha aqui na palavra de Deus, que Paulo, quando Paulo também estava pregando na cidade de Filipos, quando ele estava pregando na cidade de Filipos, ou seja, ele também estava manifestando ou mostrando ali os costumes do evangelho. Aquele povo não aceitou. Olha o que diz o texto aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 20 e 21. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Ou seja, que nessa passagem, Paulo ele recebe uma visão, então ele vai para a cidade de Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia, e ali naquela cidade tinha uma jovem com espírito de adivinhação, e o apóstolo Paulo então, ali como ela insistia, falando que eles eram grandes homens de Deus, servos de Deus, então ele expulsou o espírito daquela jovem. Então os magistrados ali, os governantes, aquele povo, vendo que aquele espírito mau saiu daquela jovem e o seu lucro já não era como antes, eles não tinham mais lucros através da jovem, eles levaram o apóstolo Paulo para a praça da cidade, eles chamaram os magistrados. E olha o que os magistrados vai dizer para aquele povo: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. O apóstolo Paulo estava impondo sobre eles costumes da igreja, porque Paulo aqui estava anunciando o evangelho. Ele estava impondo o costume da igreja para aquele povo, e eles tinham seus costumes. Então, cada um tem o seu costume. Ou seja, aquele povo ali tinha os seus costumes. Então, Paulo estava impondo para eles o evangelho, o costume do evangelho. Ou seja, as práticas da igreja, os hábitos da igreja, a conduta da igreja, o comportamento da igreja, o uso da igreja, ele estava impondo sobre aquela cidade ali. Mas aquele povo não queria aceitar os usos e costumes da igreja.
Olha para você ver, os costumes da igreja, porque essa palavra quer dizer usos também. E Paulo, ele vai ensinar sobre as vestes. Ele vai ensinar sobre isso. Olha o que diz aqui também, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15 e 16, sobre usos e costumes. Olha o que diz aqui. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Se você ler 1 Coríntios do capítulo 11 a seguir, você vai entender que as mulheres cristãs, o apóstolo Paulo ali ensinando as mulheres, você vai perceber que as mulheres ali, Paulo está dizendo o quê? Que as mulheres, ela é costume delas ter o cabelo comprido. Porque se você ler ali, você vai entender que as mulheres, elas tinham o costume de ter o seu cabelo crescido. Aí ele vai dizer o quê? Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Aquelas mulheres ali em Corinto, elas cortavam seus cabelos e elas também rapavam suas cabeças. Mas ele está dizendo o quê? O costume das mulheres cristãs é ter o cabelo comprido. Lhe é honroso ter o cabelo comprido. Então, nós não temos tal costume de rapar a cabeça ou cortar o cabelo. Que ele está falando também daquelas prostitutas que se convertia ali. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu vou entrar em outro assunto. Mas é isso que ele está dizendo nesse texto. Ou seja, é costume das mulheres ter o cabelo comprido. Não era para elas cortar o cabelo e nem rapar a cabeça. Ou seja, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não tem tal costume, nem as igrejas de Deus. Ele está dizendo aqui que a igreja não tem o costume, o hábito, a prática de cortar o cabelo ou rapar a cabeça. É isso que ele está dizendo aqui, não tem esse costume. Então a igreja tem os seus costumes e o mundo também tem os seus costumes. A igreja tem seus costumes, o mundo tem seus costumes. Então é isso que ele está deixando bem claro aqui nesse texto, que há os usos e costumes da igreja e os usos e costumes do mundo. E olha o que ele vai dizer aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 1 e 2. Ele vai dizer que são preceitos do Senhor. Não era cultura daquela época, não, era preceitos do Senhor. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Os preceitos, ensinamentos. Então, ele está dizendo o quê? Não era costume da igreja. O costume daquele povo de Corinto na época era cortar os seus cabelos, era rapar a cabeça. Mas ele está dizendo, olha, a igreja não tem esse costume não. O costume da igreja, a prática da igreja, o hábito da igreja é o quê? É as mulheres ter o seu cabelo comprido, cabelo crescido. Então, cortar cabelo e rapar a cabeça é um costume do mundo, não é costume da igreja. Então, a igreja tem seus costumes e o mundo também tem seus costumes. Então, ele deixa bem claro aqui. E ele ainda vai dizer mais ainda em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que está dizendo nesse texto aqui, se você ler, tinha irmãos ali que estavam pregando ali no meio dos irmãos em Corinto, estava dizendo que não havia ressurreição de mortos. O apóstolo Paulo aqui está provando, há ressurreição de mortos sim, porque se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou e é vã a nossa fé. Aí ele vai dizer o que para eles? Eu estou resumindo aqui. Aí ele vai dizer o que para eles? Olha, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ele está dizendo o quê? Aquilo que eu ensinei a vocês, as regras cristãs, as práticas da igreja, o hábito da igreja, o uso da igreja, a prática da igreja, até a forma que a igreja devia crer. Ele está dizendo o quê? As más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, como que tem pessoas no meio de vocês dizendo que não há ressurreição de mortos, sendo que nós cremos no Cristo ressuscitado. Então, se não há ressurreição de mortos, Cristo também não ressuscitou e é vã a nossa fé. Então, se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15 a seguir, do versículo 33 a seguir. Então, ele deixa bem claro os usos e costumes, né? Ou seja, os costumes da igreja.
E quando se fala de vestes, a Bíblia também fala de vestes. A Bíblia fala sobre os usos e costumes do mundo e os usos e costumes da igreja. Ou seja, um exemplo que eu posso te dar aqui. Aqui é Gênesis 35, versículo do 1 ao 4, que era o costume do povo de Deus e o costume das nações pagãs. Olha o que diz aqui, ó. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas ou brincos que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Ou seja, nós vamos entrar ainda na questão das vestes para as mulheres de hoje. Aqui eu estou mostrando para os irmãos que desde Gênesis já tinha as vestes que expressava sua adoração a deuses estranhos e as vestes que agradavam a Deus. E nesse texto aqui você percebe claramente isso, porque quando Jacó ele decide ir em Betel, onde Deus lhe apareceu, né, que ele via uma escada e Deus estava na ponta dessa escada e os anjos subiam e desciam, e ele mesmo vai dizer: aqui é a porta do céu, ou seja, aqui esse lugar é santo. Então ele diz o que para o povo dele? Nós vamos para Betel. E indo para Betel, o que vocês devem fazer? Tira os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifica, muda as vossas vestes, tira os deuses estranhos do meio de vocês e também tira os brincos de suas orelhas. Por que ele fala isso? Porque expressava a fé deles, aquelas vestes, aqueles deuses que eles tinham em adoração, expressava sua fé em adoração a deuses pagãos. Então ele está dizendo que esse costume não é de Deus. É um costume pagão. Então, se nós vamos a Betel, tira esses deuses estranhos do meio de vocês, purifica, muda as vossas vestes e tira os brincos de vossas orelhas. Porque são usos e costumes que não é de Deus, mas vocês estão usando usos e costumes do mundo, ou seja, daquelas nações pagãs que estavam ali ao redor do povo de Israel. Então, tinha os usos e costumes que agradavam a Deus e tinha os usos e costumes que eram das nações pagãs, que eles expressavam a fé deles em outros deuses, usando brincos, usando alguns tipos de vestes. Então aqui esse texto deixa bem claro, desde antigamente já tinha sim os usos e costumes do povo de Deus e os usos e costumes do mundo. Outro texto que deixa bem claro sobre isso é Isaías 3,16. Eu quero estar lendo aqui, diz assim, ó: diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes, e quando andam como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas, e as luetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, e os diademas, e os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfume, e as arrecadas, ou seja, brincos, e os anéis e as joias pendentes do nariz, as vestes de festa e os mantos e as coifas e os alfinetes, os espelhos e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas e os véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Então, nesse texto aqui, ele está deixando bem claro ali que as mulheres em Jerusalém, elas estavam andando de maneira arrogante. Elas estavam preocupadas apenas no seu exterior. Ou seja, em ser atraentes. E elas queriam chamar a atenção por sua beleza, pelas suas vestes, pelos seus enfeites. E elas então abandonaram a Deus junto com aquele povo que estava ali naquela época. Elas abandonaram a Deus. E nesse texto nós devemos fazer uma pergunta: por que o juízo de Deus estava caindo sobre elas? Por que o juízo de Deus estava caindo sobre elas? Alguns falam assim: não, mas o juízo está caindo sobre elas porque elas abandonaram a Deus. Ou seja, não é isso que o texto está dizendo. Elas abandonaram a Deus. Tudo bem, mas não é isso que o texto está dizendo.
Primeiro, por que que o juízo de Deus ia cair sobre elas? Por causa da sua arrogância. Segundo, porque elas estavam caminhando de cabeça erguida, flertando com os olhos. Olha por que também que ia vir sobre o juízo sobre elas. Terceiro, por que que ia vir um juízo sobre elas? Porque elas estavam desfilando com passos curtos. Outro detalhe também. E quarto, com enfeites tinindo em seus calcanhares. Então, o juízo de Deus ia cair sobre elas porque elas estavam com enfeites, com ornamentos nos seus calcanhares. E elas andavam e faziam barulho, elas estavam querendo chamar a atenção ali pela sua beleza. Então, ele está dizendo que o juízo ia cair sobre elas ali. E outro detalhe, se nós formos analisar, foi Deus que ordenou elas se vestir com essas vestes e enfeitar com esses enfeites? Não. Deus não ordenou e não falou para elas. Por quê? Porque era uma cultura pagã. Elas estavam usando vestes ali e enfeites que era para fazer parte daquela cultura pagã daquela época, e Deus não queria que elas se vestissem assim. Elas estavam se vestindo assim. Elas estavam imitando as nações pagãs. Porque Deus não diz na sua lei, Deus não ordena de maneira alguma elas se enfeitar dessa forma. Por que que o juízo de Deus estava vindo sobre elas? Porque elas estavam atraindo, chamando a atenção através das suas vestes. Elas queriam elas estavam se tornando um objeto de cobiça ali. Ou seja, elas estavam usando ali roupas, enfeites que eram usos e costumes pagãos, que entrou ali em Israel, em Jerusalém, e contaminou aquelas mulheres. O juízo de Deus estava vindo sobre elas por quê? Porque elas estavam usando essas roupas e esses enfeites. Não foi só porque elas abandonou a Deus, não. Não é isso que diz o texto. O texto deixa bem claro. O castigo ia vir sobre elas porque elas estavam se exaltando. Elas se tornou arrogante. Elas estavam caminhando de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, usando enfeites em seus calcanhares. E o texto, e Isaías ainda especifica. Por que ele está especificando? Porque justamente Deus não mandou elas usar. E ele estava especificando porque Deus estava deixando bem claro por que o juízo ia cair sobre elas. Naquele dia tirará o Senhor. Aí ele começa a especificar os enfeites das ligas, redezinhas, luetas, pendentes, manilhas, vestes resplandecentes, diademas, enfeites dos braços e assim por diante. Ele vai falando aqui o porquê que Deus, o castigo ia vir sobre elas. Ou seja, esse uso e costume que não era de Deus, Deus não falou para elas usar assim, mas elas usavam. E por causa disso o castigo estava vindo sobre elas e sobre o povo de Israel também, que abandonou a Deus. Ou seja, muitos dizem assim, olha, quando se trata das vestes, quando o pastor ali fala para as irmãs se vestir de modo que não venha chamar, atrair atenção, servir de objeto de cobiça, muitos falam assim, olha, isso aí é uso e costume dos homens, é uso e costume do homem. Isso aí não é Deus que está falando, não está na Bíblia. É porque a pessoa não sabe o que é uso e costume, porque a Bíblia vai falar sim o modo que as mulheres devem se vestir. Não, ou seja, tem uso e costume da igreja e uso e costume do mundo. Os usos e costume do mundo não pode se aplicar aos usos e costume da igreja. Olha o que diz aqui, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10. Ele vai falar a forma que as mulheres deviam se vestir. Que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. O apóstolo Paulo aqui ele está indo contra o uso e costume daquela época. Ele está indo contra o uso e costume daquela época, daquelas mulheres. Elas tinham o uso e costume delas, ela era usar ali, fazerem tranças, colocar ouros nas suas vestes, pérolas nas suas vestes, se vestir de vestidos preciosos, atrair, chamar atenção. Aí Paulo vai falar o quê? Olha, não é para vocês se enfeitar desse modo. Essa palavra ouro aqui, ela quer dizer ornamentos dourados, joias, pérolas. Elas estavam ali colocando no seu corpo, nas suas vestes, e com vestidos preciosos, colocando nas suas tranças. E Paulo vai falar o quê? Não é para vocês se enfeitar e se vestir desse modo, não. Mas com pudor e modéstia. Que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia. Olha o que ele vai dizer aqui. Então, ele está dizendo bem claro o uso e costume das mulheres cristãs.
Ou seja, ele está indo contra o uso e costume das mulheres daquela época. Elas tinham o costume de vestir daquela forma. Então ele apresenta agora o modo que Deus quer que a sua serva se vista. As que professam o nome do Senhor, que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então ele vai dizer o quê? Primeiro que ele vai falar o quê? Em traje honesto. Em traje honesto. Ou seja, o traje honesto é um traje decente. Um traje honesto, com pudor. O que vai falar? Com pudor, que é um sentimento de vergonha, e com modéstia, que é vestir com simplicidade na sua maneira de se vestir. Ou seja, se ele não queria que ela se chamasse, atraísse atenção pelas tranças, pelos ornamentos dourados, pelas pedras, vestidos preciosos, não queria que elas atraíssem atenção. Ou seja, e quando hoje as mulheres estão andando de maneira sensual, seminua, roupa apertada, andando de maneira a atrair, chamar a atenção, ser objeto de cobiça. Ou seja, o apóstolo Paulo não iria contra essa cultura de hoje? Qual que é pior? A mulher chamar a atenção pelas tranças, pelo ouro, pelo vestido precioso, ou ela chamar a atenção andando seminua? Andando realçando as partes íntimas, realçando as nádegas, realçando os peitos, ela mostrando ali todo o seu corpo. Qual que é pior? Será que ele não ia condenar? Ele ia condenar sim a maneira que as mulheres vestem hoje. Porque os enfeites, as joias, as vestes de hoje, atrai atenção muito mais do que a cultura daquela época. A cultura de hoje é muito pior. Então, o uso e costume do mundo não é o uso e costume da igreja. Nunca foi e nunca vai ser. Porque o uso e costume das mulheres cristãs é se vestir de modo honesto, com pudor e modéstia, simples, que tampa o seu corpo, que não realça as partes íntimas. E aqui também ele está falando para elas não usarem ouros, né, ornamentos dourados, pérolas. A mulher cristã, ela não vai se enfeitar com brincos, maquiagens e assim por diante. Coisas que chamam a atenção, atraem a atenção. Não vai. Ele está dizendo bem claro aqui que o uso e costume das mulheres cristãs é o uso e costume das mulheres cristãs. Pode analisar que hoje está diferente. O uso e costume do mundo que está dentro da igreja. Desde a igreja permanecer no seu uso e costume, não, o diabo foi esperto. Muitos pegam o uso e costume do mundo e colocam na igreja e fala que as mulheres que andam comportada, as mulheres que andam tampando o seu corpo, que não é objeto de cobiça, eles falam que é doutrina de homens. Eles falam que essa doutrina é de homens, mas as mulheres andar com o uso e costume do mundo, pode. Então é porque muitos não sabem, não entendem o que é usos e costumes. Então a igreja tem os seus usos e costumes. Eu especifico mais claro sobre isso no estudo que eu fiz com o tema usar calça é pecado. Se você olhar lá, você vai ver que eu explico mais claro sobre esse texto aqui. Sobre as vestes que veste, que agrada a Deus, que as mulheres têm que se vestir. E também outro texto também aqui, claro também, é Apocalipse 16:15. Olha o que diz aqui, ó: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. Esse texto aqui está falando sobre o sexto anjo que derrama sua taça da ira de Deus na terra. Só que nesse texto ele abre um parêntese. E nesse parêntese ele vai falar o quê? Sobre a vinda de Jesus. Aqui ele está falando sobre a vinda de Jesus. Antes de Jesus vir buscar a igreja. Porque ele vai usar a expressão aqui, ó: eis que venho como ladrão. O próprio Jesus disse isso, que ia vir como ladrão. Ele vai dizer, ó: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. Olha essa palavra aqui. Ou seja, qual que é o costume hoje? Qual que é o costume hoje do mundo? É as pessoas andar praticamente nua ou seminua. Ele vai dizer o que? Bem-aventurado aquele que vigia. Essa palavra vigiar, ela quer dizer dar estrita atenção, ser cauteloso com suas vestes. Dar estrita atenção para com suas vestes, para que não ande nu. Ser cauteloso com suas vestes. E guarda suas vestes. Essa palavra guardar, ela quer dizer atender cuidadosamente, tomar conta, observar, experimentar. Ou seja, ele está dizendo assim, ó: bem-aventurado aquele que dá estrita atenção e atende cuidadosamente as suas vestes. É bem-aventurado aquele que é cauteloso e
toma conta de suas vestes. Aquele que é cauteloso e observa suas vestes. É bem-aventurado aquele que dá estrita atenção em experimentar suas vestes, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. Essa palavra ande nu aqui, ela realmente ela tá falando do caminhar, do andar, do modo de vida também, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. Ele está falando de vestes, guarda suas vestes. Por quê? Pode analisar hoje que a cultura do mundo, o uso e costume do mundo hoje, as mulheres estão usando roupas que estão mostrando toda a sua parte íntima. Praticamente ela está andando nu. Porque as hoje define as partes íntimas, define as nádegas, realça os peitos, realça todo o corpo. Então, ele está falando, é isso que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. É bem-aventurado. Por quê? Ele está dizendo que é pecado porque é o uso e costume do mundo esse tipo de roupa. E o uso e costume da igreja é vestir de modo honesto, com pudor e modéstia. É de forma que é sem vaidade, é simples, que não vai atrair atenção, que não vai chamar atenção. É isso que ele está dizendo. Porque muitos falam que o apóstolo Paulo está condenando o exagero daquelas mulheres. Não, ele não está condenando o exagero. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo bem claro aqui que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ouro ou vestidos preciosos. Então ele deixa bem claro aqui nesse texto que o uso e costume da igreja é da igreja, o uso e costume do mundo é do mundo. Então a igreja não pode ter os usos e costume do mundo. Os usos e costume do mundo que é pecado, não os usos e costume da igreja que é pecado. Porque hoje muitos fazem uma confusão. Isso quer dizer que os pastores que falam para as mulheres vestir de modo decente é o uso e costume do homem. Mas as mulheres que andam toda seminua, realçando suas partes íntimas, andam na sensualidade, servindo de objeto de cobiça, aí Deus agrada. Aí é uso e costume, aí não é uso e costume. Aí elas podem usar que tá tudo bem. Não, não é assim que a Bíblia fala. Amém? Então é esse estudo. Então espero que os irmãos tenham entendido e esteja claro, né, para cada um o que é uso e costume. Então é esse estudo, que Deus abençoe os irmãos que estão aí estudando, aprendendo a palavra de Deus, que Deus continue te edificando. Quem vos despede sou eu, seu irmão em Cristo, presbítero Marcos. Fique na paz do Senhor Jesus.